Olá, graça e paz! Estamos aqui novamente com o nosso IBN TV, todo sábado, a partir do meio-dia, a gente espera você aqui. E hoje nós vamos estar dando sequência a conhecer um pouquinho mais os nossos pastores das missões aqui de Alta Floresta. Nós já conhecemos a pastora Meire, da IBN Boa Nova, o pastor Fernando, da IBN de Cidade Alta, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da história da nossa pastora Ilza Rodrigues, que é a pastora responsável pela IBN lá na Vila Nova. Seja bem-vinda, pastora. A gente está muito feliz que a senhora pôde aceitar nosso convite de estar aqui hoje. Muito obrigada. Eu me sinto muito honrada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Pastora, então vamos começar falando um pouquinho de como foi a sua conversão, porque eu acredito que essa nova vida é o testemunho mais importante da nossa vida, né? Porque quando a gente é realmente transformado, não precisa nem a gente abrir a boca para falar, né, pastora? As nossas atitudes no dia a dia já dizem tudo. E eu quero que a senhora fale um pouquinho aqui para as pessoas que estão nos assistindo, como que foi o seu encontro com Deus. Bom dia a todos. O meu encontro com Deus foi, assim, algo sobrenatural na minha vida. Eu digo que nós somos atraídos pelo amor do Senhor, né? Às vezes nós ouvimos o ditado popular que quem não vem pelo amor vem pela dor. Muitas vezes eu acreditei nesse ditado, mas hoje eu acredito que nós somos atraídos pelo amor do Senhor. Porque quando eu vim para Jesus, eu estava passando por um período muito difícil da minha vida, né? Mas quando se fala do amor, havia muitas pessoas pelo amor orando pela minha vida. Pessoas que já haviam me convidado para estar, né, participando de uma célula da Igreja Batista Nacional. Pessoas que já oravam por mim, oravam pela minha família, pelo meu casamento, pelo resgate da minha vida e também do meu casamento. E para a glória de Deus, através deste amor, hoje nós chegamos até aqui. Pastora, é tão importante o que a senhora está falando, porque existe uma frase que fala assim, aonde as nossas mãos não alcançam, as nossas orações chegam. Verdade. E que bom, né, pastora, que existem pessoas assim, e que nós possamos ter essa consciência, né, de que nossas orações não são em vão, que nossas orações estão chegando lá, né, diante do Pai, e o Pai quer ir ao resgate de muitos, mas às vezes está esperando você orar por aquele familiar, por aquele amigo, por aquele colega de trabalho. A sua oração, ela não é em vão, né, pastora? É verdade. E eu digo isso porque eu tenho, assim, sou testemunha viva, né, das orações de alguém, a minha tia Valdelice, que sempre orou por mim. A minha mãe e o meu pai, minha mãe é da Assembleia até hoje, meu pai já faleceu. Foi o motivo de eu ter vindo para a igreja quando eu estava sofrendo com o falecimento dele, com a perca do meu pai, né? Foi quando eu vim para Jesus, mas já havia um caminho preparado através das orações das pessoas, através da vida da minha tia, através da vida da minha mãe e também através da vida do meu pai. Então, assim, e quando eu cheguei aqui na Igreja Batista Nacional, eu me deparei com o amor também me esperando à porta, né? Quando eu cheguei aqui, eu fui amparada, eu fui abraçada pela Cleonice, que é a mãe do pastor Fabrício, da pastora Priscila, né? E também pela irmã Elzinha. Elas foram, assim, peças fundamentais na minha vida de amor, de resgate, de amparo. Eu sou muito grata a Deus pela vida delas, porque realmente elas me ampararam com o amor de Jesus, o amor de Cristo, né? E isso fez com que eu fosse restaurada através do amor de Jesus e através do amor delas. Isso fez com que a minha vida fosse transformada, a minha família fosse transformada. Foi através do amor dessas mulheres e por isso que hoje eu estou falando tanto do amor. E pastora, a senhora falando aí algo que vem muito forte no meu coração, é a importância do cuidado que é o discipulado. A gente entende que a igreja hoje, né, a igreja no geral, a gente como corpo de Cristo, nós temos duas missões principais. A primeira é o evangelismo, que é alcançar aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Mas a segunda
tão importante quanto essa é o discipulado, que é esse cuidado daquele que quando já conhece, já tem a semente plantada no seu coração, mas aí essa semente ela precisa crescer e criar raízes. Verdade. E aí é onde entra o cuidado, né, pastora? Verdade. E nós não podemos negligenciar, porque as pessoas, se a gente for ver a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente vai estar falando de quê? De relacionamento. Então nós precisamos nos relacionar e esse discipulado ele é muito importante, né, pastora? É verdade. Esse discipulado é o cuidado, gente. É o cuidado de uns com os outros, onde a gente vai estar cada dia mais falando, né, da palavra de Deus. Porque eu penso assim, né, pastora, que a palavra a gente até pode convencer através da palavra, né? Mas quem realmente gera a transformação é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, às vezes, a gente vai ficar se apegando, falar assim, eu quero mudar aquela pessoa. Gente, a gente tem que entender que a gente é só um instrumento. Porque quem realmente gera transformação é o Espírito Santo de Deus. E quando a gente se apega a Ele, ainda mais com a oração, eu falo que a oração é como uma flecha, né? A gente vai ter um alvo e vai puxar. Aí a gente solta. E aí, mas quem vai fazer o trabalho não somos nós. É verdade. O que a gente pode fazer é o Deus. Cuidado, né, pastora? Sempre sendo diligente com aquilo que a palavra nos orienta. Verdade. Mas que bênção, pastora. Você vê, né, as orações de algumas pessoas alcançaram a vida de vocês, que gerou transformação. E hoje você faz isso por outras pessoas. Verdade. Você vê que é um processo contínuo, que a gente não pode parar. É verdade, é um processo. E foi algo assim fundamental, porque quando se trata de Igreja Batista Nacional, quando nós ouvimos falar de Igreja Batista Nacional, as pessoas elas falam desse cuidado e desse amor, né, que os membros, pastores têm com as vidas, com as pessoas. Glória a Deus. E inclusive, essa semana eu conversando com uma pessoa e lá da igreja, né, no qual eu pastoreio, e ela disse assim que ela foi embora para Lucas do Rio Verde, ela voltou para cá, mas a casa dela é lá na Igreja Batista Nacional do bairro Vila Nova, ela não se vê em outro lugar. Glória a Deus. Então, assim, isso é gratificante, porque a pessoa também ela consegue ali ver e enxergar o cuidado que ela está tendo, né? O quanto que ela está sendo cuidada, o quanto que ela está sendo amada, e ela fixa naquilo ali e o mesmo amor que ela recebe é o amor que ela vai passar para outras vidas. Porque nós só podemos passar aquilo que nós recebemos e aquilo que nós temos. Se nós não temos, não tem como nos dar. Não tem como nós doarmos a alguém aquilo que nós não temos dentro de nós. Então, se nós temos o Espírito Santo e se nós temos o amor, isso basta para que nós venhamos alcançar muitas e muitas vidas. Glória a Deus, pastora. Fala para mim, e hoje, como que tem sido os desafios lá na nossa missão do Vila Nova? É desafiador, mas é gratificante. Uma coisa que eu digo sempre é que ali no bairro Vila Nova, né, um lugar carente, que precisa de amor, que precisa de cuidado, e eu tenho aprendido a amar aquele povo. Eu tenho aprendido a amar, eu tenho aprendido a caminhar com eles, orientar, né, dentro da palavra de Deus, através do Espírito Santo, e grandes coisas têm sido feitas naquele lugar. E assim, lembrando que a senhora está lá hoje como a pastora, mas é a família inteira, né, envolvida no ministério junto com a senhora. E isso também deve ser muito gratificante, né, pastora? E hoje também vocês estão com o desafio de concluir o novo espaço da igreja. Recentemente nós tivemos uma entrevista aqui com a senhora falando da feijoada que vocês estavam fazendo lá. Fala pra gente como que tem sido esse desafio também lá. Quantos membros que vocês pretendem comportar hoje lá na igreja? A igreja hoje, ela comporta 400 membros sentados, né, 400 pessoas. Nós temos em torno mais ou menos de umas 180 pessoas congregando junto com nós ali na Igreja Batista Nacional do bairro Vila Nova. Tem 4 anos que eu assumi ali a igreja do bairro Vila Nova. Quando eu fui para lá, nós ainda ficamos no templo pequeno, né? Que
estava localizado ali na Avenida do Meio. Era pequeno, mas era muito aconchegante, mas era aluguel, né? Então hoje nós estamos no prédio próprio, mudamos, tem 3 anos, fez 3 anos agora que nós mudamos para o prédio próprio, que ainda está em construção, né? Não estava ainda acabado. E agora nós estamos com o objetivo de até a data do aniversário da igreja, que é dia 21, 22, 23 de julho. Já deixa o convite para as pessoas Quero deixar aqui o convite a todos que, né, puderem estar ali nos prestigiando, estarem ali junto com nós no culto de gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito naquele lugar, né, por tudo que Ele tem feito, na verdade, nas nossas vidas. Quero deixar já aqui o convite. Dia 21, 22 e 23 de julho estaremos ali numa grande festa, comemorando os 11 anos da Igreja Batista Nacional no bairro Vila Nova. Então, todos estão convidados, né? Continuando aqui, nós estamos então nesse desafio de deixar a igreja pronta no interior, porque o exterior ainda não vamos conseguir, né, deixar pronta por agora, mas pelo menos no interior até julho, no aniversário, queremos deixar tudo pronto. E a partir de julho, aí o desafio será a parte externa da igreja. É um passo de cada vez, né, pastora? E assim vai vencendo, cada etapa vai concluindo. Mas eu acredito assim, ali tá finalizando um templo, gente, que é muito importante. Inclusive, se você quer colaborar com esse projeto, você pode estar entrando em contato com a Secretaria da Igreja, seja você um financiador do reino, né? Além disso, eles sempre estão fazendo eventos para poder também levantar recursos, né, pastora, como a feijoada, dentre tantos outros. Seja você também um colaborador desse projeto, que eu tenho certeza que Deus vai estar retribuindo 100 vezes mais na sua vida, porque é uma semente, gente, quando a gente planta no reino, é uma semente que cresce e Deus que rega. Então, assim, não que a gente faça as coisas querendo o benefício, né, pastora? Verdade. Mas nós sabemos que aquilo, quando a gente contribui para o reino, Deus abençoa abundantemente. Então, seja você uma pessoa que colabora com o crescimento dessa missão. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. E, pastora, a gente agora vai dar um pequeno intervalo. A gente vai agora ver a matéria que a Jéssica fez com o pessoal lá do Tâmaras. Eles fazem uma vez por mês o Pão da Vida. Eles fazem pães e levam lá no supermercado Quinfuco para distribuir. Coisa mais linda, gente, esse projeto. Então é com você, Jéssica. Mostra pra gente como que tem sido esse projeto tão lindo do Ministério Tâmaras. Olá, Kátia. Olá, você que nos assiste. Hoje nós estamos aqui com a irmã Ana Clara, que vai nos contar um pouco sobre o projeto Jesus, o Pão da Vida. Irmã Ana Clara, fala pra gente como é que começou esse projeto, a ideia de quem? A ideia foi da pastora Dagmar, aproximadamente em 2019, onde as irmãs fabricam o pão e, posteriormente, no outro dia, entregue o pão. O pão é entregue na frente do supermercado Quinfuco e no Aquarela. Fala pra gente, tem uma idade específica para participar do projeto? Como que funciona? A idade específica é a partir dos 50, é mais para as senhoras, né? Mas todos estão convidados a participar do grupo, né? Do Jesus, o Pão da Vida, da confecção dos pães, onde vidas vão ser salvas através desse ministério. Que projeto lindo! Você viu como Jesus trabalha através das pequenas coisas, coisas simples. É nisso que ele trabalha. E você que queira fazer parte juntamente com a irmã Ana Clara e as demais irmãs, fica o convite para você. Com imagens de Alan Alilson, Jéssica Elaine para o IBN TV. Uau, que projeto lindo! O Ministério Tâmaras, ele desenvolve vários outros projetos. Em breve, nossa pastora do Ministério, a Dagmar, estará aqui conosco e nós mostraremos um pouquinho mais do que eles têm realizado.
Pastora, vamos dar continuidade. Eu sei que a senhora também foi, junto com seu esposo, vamos dizer, os fundadores, né, da igreja também de Cidade Alta. Inclusive o pastor Fernando esteve aqui recentemente, ele falou, né, um pouquinho sobre isso. E a igreja vai fazer 12 anos. Também foi um desafio, né, pastora? Foi um desafio. A Cidade Alta foi um verdadeiro desafio. Porque foi do zero, né? Foi do zero. Nós iniciamos ali com célula, né? Começamos a trabalhar com célula e quando nós tínhamos 8 células no bairro, então foi aberta a igreja. E juntamente com meu esposo nunca tínhamos pastoreado, né? Então foi o primeiro desafio que nós tivemos ali. Que, inclusive a senhora falou que na época não era, só o pastor era consagrado, né? Mas a senhora ainda não era consagrada a pastora. Sim, meu esposo era consagrado a pastor, eu ainda não era, né? Mas desde quando chegamos à igreja em 2005, nós nos envolvemos na obra do Senhor e desde esse período nós não paramos mais, nós prosseguimos. Inclusive o esposo, né, da nossa pastora, ele é um grande evangelista, né, pastora? Esse é o chamado dele, Esse é o chamado dele, ele ganha o cuido. Olha aí, uma parceria perfeita, né, pastora? Verdade. Glória a Deus, verdade. pastora. Então, assim, nós pastoreamos ali a igreja do bairro Cidade Alta por 3 anos e 8 meses, né? Foi muita bênção também, aprendemos muito, porque foi o primeiro desafio que nós tivemos como pastores de uma denominação, de uma missão, né, na verdade. Só que ali junto com o pessoal a gente cresceu, né? Quando nós saímos de lá tinha em torno mais ou menos de uns 200 membros na igreja. De 180 a 200 membros. Então, assim, a obra ela cresceu tanto e nós não conseguimos cuidar porque nós não éramos em tempo integral na obra do Senhor. Entendo. Meu esposo, ele tem a empresa, né? E nós trabalhávamos na empresa e cuidávamos da igreja. Então, chegou um período que ficou difícil, porque não cuidávamos bem da igreja e nem cuidávamos bem da empresa. Aí foi quando o pastor Amarildo levou o pastor Davi para assumir lá o trabalho, né? E nós ficamos apenas na empresa. Foi quando eu voltei novamente aqui para a sede, congregar. Continuei a liderar a célula, que sempre liderei desde quando cheguei à igreja. A primeira célula que eu participei foi a célula do pastor Nelson e a pastora Cida, né? Aí depois eu fui para outra célula e depois já saí como líder. Então eu nunca parei de liderar. E desci para cá, depois da Cidade Alta, depois de 3 anos e 8 meses lá, nós viemos para cá. E eu, na liderança do Encontro com Deus, liderei o Encontro com Deus mais ou menos por uns 9 anos. E depois agora esse desafio lá no bairro Vila Nova, né? Quando a pastora Eliane e o pastor Amarildo foram para os Estados Unidos, eu tive o privilégio de ficar à frente das mulheres, né, ajudar aqui no cuidado com as mulheres. E logo à chegada deles, eu fui designada a estar indo para o bairro Vila Nova. E ali estou até hoje. E pastora, é tão interessante porque a gente percebe assim que cada fase é um desafio diferente, né? Desafio diferente. Primeiro como líder de célula, depois para liderar uma igreja que está em ascensão, né? Começando e aí crescendo, tendo que administrar isso junto com o seu trabalho profissional, né? E aí depois encontro com Deus, que já é outro desafio, porque cada uma desses desafios, desses projetos que Deus colocou, vem num sentido diferente, né? E aí, em cada lugar você aprende um pouquinho e cresce um pouco mais. Verdade. E que interessante, pastora, porque a gente tem que se colocar assim, né? Sim. E é difícil, não é? É difícil, mas sim, né? não é impossível, né? Quando você se dispõe a fazer algo para o Senhor e quando você, novamente voltando ao amor, tem amor por aquilo, então as coisas acontecem, as coisas fluem. Porque seja num trabalho secular, seja onde você estiver, se você não fizer com amor, não vai acontecer, né? Então, quando você coloca amor naquilo que você faz, as coisas acontecem.
E tudo isso eu acho muito importante também falar, porque eu acompanhei quando a pastora foi designada, né, para a vila. Não é só dizer o sim, é realmente entender que é um propósito de Deus. Então é debaixo de oração, né, pastora? Confirmação de Deus. Debaixo de resposta. Né? Porque no reino, não basta só dizer sim. Você precisa estar debaixo do propósito de Deus para sua vida. Porque às vezes a gente vai falar sim para algo que nós não fomos chamados. E a gente percebe que a pastora, ela tem sido, vamos dizer que bem-sucedida, né, pastora? Naquilo que Deus tem proporcionado na sua vida, mas porque a senhora tem dito sim para as coisas certas. Sim. E é muito importante isso. Com a graça de Deus, nós vamos avançando, né, a cada dia. Pastora, quem que a pastora Ilza hoje? Fala pra gente finalizar essa. Porque a gente tava conversando aqui no intervalo, e é muito interessante, porque a gente falando assim, a gente tá sempre num processo de aperfeiçoamento. Mas a gente fica tão feliz de olhar para trás e ver que a gente não é mais a pessoa que a gente era antes. Mas eu quero que a senhora hoje fale assim, quem que é a pastora Ilza hoje? A pastora Ilza hoje, na verdade, pastora é apenas um título que nós levamos por pastorear vidas, né? Cuidar de pessoas. Mas falando de mim hoje, como pessoa, eu tenho amadurecido a cada dia. Como eu estava dizendo para você, né? Nunca estamos prontos, mas seremos aperfeiçoados dia após dia. Mas hoje eu posso dizer que a minha vida, ela é uma vida de busca constante, de muitas vitórias, de muitas conquistas, que nós só temos quando nós temos Cristo na nossa vida. E hoje eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, uma mãe que foi transformada, né? Aprendendo dia após dia, através da palavra, através das orações, através dos discipulados, que eu tenho a pastora Eliane, tenho o privilégio de tê-la como minha discipuladora. Sempre que preciso, ela está comigo, né? Conversando, orientando, aconselhando naquilo que eu preciso. E isso tem me feito uma pessoa cada dia melhor. Glória a Deus, pastora. E eu tenho certeza que esse melhor que a senhora tem se transformado, a cada dia tem transformado muitas vidas. Muitas vidas. E é assim, né, pastora? A gente tem que continuar firme, constante, diante dos propósitos de Deus, né? É verdade. Eu digo que às vezes nós demoramos para entender aquele propósito que o Senhor tem para a nossa vida, né? Às vezes você demora para entender ou às vezes você também não quer aceitar. Mas quando nós entendemos e quando nós aceitamos, as coisas que precisam acontecer, elas acontecerão. E tudo quando nós andamos na direção de Deus, daquilo que Ele tem preparado para a nossa vida, dá certo, né? A palavra diz, consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então nós precisamos entender que nós somos dependentes desse Deus. Que nós temos nele tudo aquilo que nós precisamos. Que nós podemos ser mudadas sim, nós podemos ser transformadas sim. Quando eu cheguei para hoje, houve uma transformação tremenda na minha vida, né? E vai acontecendo dia após dia. Eu me transformei numa pessoa melhor, numa mãe melhor, numa esposa melhor. E a cada dia a gente vai se aperfeiçoando porque o Espírito Santo ele está ali nos direcionando naquilo que nós, né, devemos fazer para ser uma pessoa melhor cada dia. Eu quero agradecer aqui, né, aproveitar essa oportunidade e agradecer ao pastor Amarildo, à pastora Eliane, pela confiança dada, porque é algo assim que eu vejo também que é extraordinário, né? A confiança que os nossos pastores depositam em nós. E também agradecer pela liderança que estão comigo ali no bairro Vila Nova, homens e mulheres que têm se dedicado ao reino de Deus com muito amor, com muito cuidado, cuidando ali das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos casais e também, né, aquelas que são líderes de célula. Nós temos homens e mulheres, jovens, que são líderes de célula e têm cuidado de muitas vidas. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a essa liderança maravilhosa que o Senhor levantou naquele lugar.
Glória a Deus. Eu ia pedir para a pastora deixar um recadinho para vocês, mas eu acredito que essa aqui já foi uma grande mensagem, né, pastora? Glória a Deus, a gente está muito feliz de a senhora ter estado aqui conosco hoje. Vamos ter outras oportunidades, viu? Será um Vamos prazer estar também aqui. visitando vocês lá novamente, com certeza. E obrigada, pastora, por dispor desse tempo precioso aqui e que o que a senhora hoje deixou, essas palavras, possam vir como flechas no seu coração que está em casa, que você possa ter recebido, às vezes, o pouquinho que a gente está aqui, mas que esse pouquinho possa ter sido uma semente dentro do seu coração, onde vai ser gerado transformação. A pastora estava falando aqui que ela iniciou, ela e o esposo dela, uma missão no Cidade Alta com células. E depois ela se transformou numa líder de célula. Eu também. Eu tive a minha vida transformada por meio de uma célula. O primeiro lugar que eu estive, onde eu tive um encontro com o Senhor, foi numa célula. E é por isso que na próxima semana, esse vai ser o nosso assunto. Nós vamos estar falando sobre as células, que é esse lugar tão precioso dentro do corpo de Cristo, onde nós temos a oportunidade de alcançar vidas e edificá-las também. Então, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que você tenha sido edificado na sua casa. E eu espero você no próximo sábado, a partir do meio-dia, aqui no nosso canal do YouTube. Fiquem com Deus!